Você acredita que existe um homem tão alto que precisa de sapatos sob medida, com mais de 60 centímetros? Ou uma mulher com pernas tão longas que já entrou para o Guinness como as maiores do mundo? E se eu te contasse que existe uma pessoa com as maiores mãos do planeta, outro com o corpo mais musculoso da história, e ainda um sumo gigante que nunca lutou em público? Essas não são histórias inventadas. São pessoas reais, com corpos fora do comum e vidas cheias de superações, desafios e curiosidades. Hoje você vai conhecer os 20 seres humanos mais extremos que já caminharam sobre a Terra. Yao Ming, o gigante que dominou a NBA. Yao Ming não foi apenas um jogador de basquete. Ele foi uma ponte viva entre o Oriente e o Ocidente. Com 2,29 metros de altura, nascido em Xangai, ele se tornou o primeiro chinês da história a ser escolhido como primeira escolha no draft da NBA em 2002. Jogando pelo Houston Rockets, conquistou 8 seleções para o All-Star Game, liderou sua equipe a playoffs e elevou a NBA a um novo nível de audiência global, especialmente na Ásia. Mais do que altura, Yao tinha habilidade, carisma e visão de jogo. Ele foi um dos primeiros gigantes a mostrar que tamanho não impede inteligência tática. Além das quadras, Yao virou ativista ambiental, filantropo e até presidente da Federação Chinesa de Basquete. Denis Ciplenko, o ciborgue do braço de ferro. Com braços de 50 centímetros de circunferência, mãos enormes e força de trator, Denis Ciplenko parece ter saído direto de um laboratório secreto. Conhecido como ciborgue da Ucrânia, Denis é campeão mundial de arm wrestling, o tradicional queda de braço. Com 1,86 m de altura e mais de 140 kg de pura massa, ele já venceu competições ao redor do mundo, derrubando adversários com um só movimento. Mas sua força não vem só do tamanho. Denis também foi atleta de powerlifting e strongman, acumulando títulos desde os 20 anos. Sabe o mais curioso? Suas mãos gigantes lhe dão uma vantagem natural no esporte. Mais alavanca, mais controle e menos chance de derrota. Mas e quando o tamanho é tão extremo, que traz dor ao invés de poder? Van Trung Heng, o homem que cresceu demais. Van Trung Heng, do Vietnã, entrou para a história com 2,72 m de altura, sendo o sexto homem mais alto já registrado no planeta. Mas sua estatura veio com um preço alto. Diagnosticado com gigantismo causado por um tumor na glândula pituitária, ele enfrentou dores constantes, problemas cardiovasculares e dificuldades para andar. Mesmo com as limitações, Heng era conhecido por seu espírito otimista, participava de programas sociais e inspirava todos ao seu redor. Infelizmente, o tratamento chegou tarde demais, e Heng faleceu aos 31 anos, deixando para trás não só um corpo imenso, mas uma história ainda maior de coragem e humanidade. E se você acha que isso é raro, conheça agora outro gigante da Ásia que vive cercado por outros como ele. Zhang Junai, o amigo dos gigantes. Com 2,42 m de altura, Zhang Junai é um dos homens mais altos da China. Mas o mais interessante na sua história não é só o tamanho. É sua rede de amizade com outros super altos, como Bon Xishun e Sun Mingmin. Eles se reúnem e fazem eventos juntos, para falar sobre as dificuldades de viver num mundo feito para pessoas normais. Portas baixas, roupas sob medida, camas adaptadas, sapatos personalizados. Junai não transformou sua altura em espetáculo, ele transformou em comunidade e apoio mútuo. É como um clube exclusivo, de pessoas que veem o mundo de uma perspectiva literalmente elevada. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, para não perder nenhuma curiosidade reveladora e continuar acompanhando. E deixe seu like. Ronnie Coleman, o maior fisiculturista da história. Com 136 kg de músculos esculpidos, Ronnie Coleman é considerado por muitos como o maior fisiculturista de todos os tempos. Vencedor do título Mr. Olímpia por 8 vezes consecutivas, entre 1998 e 2005, ele levou o fisiculturismo a um novo patamar, unindo massa bruta, simetria e carisma. Seus treinos viraram lenda, levantamento de 360 kg como se fosse leve, agachamentos absurdos e frases eternizadas como Yeah Buddy e League of Great Baby. Mas o sucesso veio com um preço.
Hoje, após diversas cirurgias na coluna, Coleman caminha com dificuldade. Mesmo assim, ele inspira milhões com sua frase: "Todo sacrifício tem um propósito." Brahim Takioulalia, o gigante do Marrocos. Com 2,46 metros de altura, Brahim Takioulalia é o segundo homem mais alto vivo no mundo. Nascido no Marrocos, sua altura extrema é resultado de acromegalia, uma condição causada pelo excesso de hormônio do crescimento. Mas não é só sua altura que impressiona, ele também tem os maiores pés do mundo, medindo 38,1 centímetros. Brahim já passou por dificuldades com locomoção, roupas e transporte, mas encontrou um caminho curioso. Virou atração turística em um parque temático na França, onde interage com visitantes e conscientiza sobre gigantismo. Mais do que um gigante físico, Brahim é um gigante em resiliência e educação. John Hogan, o gigante do século XIX. John Hogan nasceu em 1868, no Tennessee, Estados Unidos, e até hoje é registrado como o homem afro-americano mais alto da história, com 2,67 metros de altura. Sua altura extrema, causada por gigantismo, trouxe sérias limitações. Ele nunca conseguiu andar, e se locomovia em uma espécie de carroça artesanal puxada por bodes. Mesmo com todas as barreiras, se tornou figura popular em feiras e eventos. Mas diferente de hoje, naquela época não havia tratamentos, nem apoio, apenas olhares curiosos. Hogan morreu em 1905, aos 37 anos, mas sua história ainda ecoa como um dos maiores exemplos de vida desafiadora em um corpo impossível de ignorar. John Braver Minoche, o ser humano mais pesado do mundo. John Braver Minoche pesava impressionantes 635 quilos, o maior peso já registrado em um ser humano. Nascido nos Estados Unidos em 1941, sua condição era causada por distúrbios metabólicos e genéticos, não apenas alimentação. Aos 12 anos, John já pesava mais de 130 quilos. Aos 36, ficou completamente acamado, precisando de mais de 12 bombeiros para ser levado ao hospital. Durante sua internação, descobriu-se que ele retinha mais de 48 quilos de líquido no corpo, o que revela a gravidade de sua condição. Apesar de todos os esforços médicos, John faleceu em 1983, aos 43 anos. Sua história é uma lembrança de como o corpo humano pode desafiar todos os limites, para o bem e para o mal. Yao Defen, a mulher mais alta do mundo. Com 2,59 metros de altura, Yao Defen, da China, é reconhecida como a mulher mais alta já documentada. Sua altura era causada por um tumor na glândula pituitária, levando ao gigantismo. Yao enfrentou dificuldades desde a infância, mas mesmo com dores crônicas e limitações motoras, tornou-se uma figura conhecida no mundo todo. Participou de programas de TV, documentários e usou sua visibilidade para conscientizar sobre doenças raras. Ela passou por cirurgia em 2006 para remover o tumor, mas as sequelas do crescimento extremo permaneceram. Faleceu em 2012, mas deixou um legado de força, dignidade e compaixão. Sam Mingmin, o gigante das quadras. Com impressionantes 2,61 metros de altura, Sam Mingmin é um dos maiores jogadores de basquete da história. Nascido na China em 1983, também teve gigantismo causado por um tumor, que foi removido com sucesso em 2005. Após a cirurgia, Sam embarcou numa carreira internacional. Jogou na CBA, Liga Chinesa, e até em ligas menores nos Estados Unidos, com passagem pela NBA D-League. Mas além das quadras, Sam também brilhou em comerciais, programas de auditório e eventos públicos, sempre ao lado de sua esposa, que mede 1,87 metros. Um casal de gigantes, literalmente. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, para não perder nenhuma curiosidade reveladora e continuar acompanhando. E deixe seu like. Se você acha que o mundo do sumô é exagerado, o próximo personagem parece saído de um mangá japonês de tão impressionante e inacreditável. Nicolai Valueu, o colosso do boxe.
Com 2 metros e 13 centímetros de altura e pesando 148 quilos, Nikolai Valuev foi o primeiro russo a conquistar o título mundial dos pesos pesados no boxe. Conhecido como o gigante russo, ele venceu lendas do esporte e defendeu o cinturão da WBA por anos. Mas seu tamanho trouxe problemas, dores nas articulações, dificuldades respiratórias e pressão constante nos ossos. Se aposentou em 2009 por problemas de saúde, mas seguiu na mídia, política e até no cinema. Ele mostrou que até um colosso pode ter técnica, disciplina e coração. Sajjad Garibi, o Hulk da vida real. Com quase 2 metros de altura e 174 quilos de músculos, Sajjad Garibi virou fenômeno na internet como o Iranian Hulk. Sua aparência monstruosa fez dele uma estrela do Instagram, onde aparece levantando pesos absurdos e desafiando o impossível. Sajjad também tentou entrar no MMA, mas enfrentou dificuldades com mobilidade e técnica. Mesmo com críticas, ele continua sendo símbolo de motivação e persistência para milhões. Elisan Silva, a gigante fashion do Brasil. A brasileira Elisan Silva surpreendeu o mundo ao entrar no universo da moda com 2 metros e 7 centímetros de altura. Diagnosticada com tumor na hipófise na adolescência, enfrentou dores, desconforto e cirurgia. Mas em vez de se esconder, ela virou modelo, conquistando passarelas e campanhas com sua beleza única. Hoje, usa sua imagem para falar sobre aceitação, respeito às diferenças e inclusão, mostrando na prática que a altura ou sua condição não é impedimento para não fazer o que se gosta. Olivier Richers, o gigante holandês da Marvel. Com 2 metros e 18 centímetros de altura e pesando 153 quilos, Olivier Richers é conhecido como o Dedate Gigante. Atleta, fisiculturista e ator, ele ganhou destaque com participações em filmes como Viúva Negra da Marvel. Além do cinema, Olivier é empresário e influenciador fitness, com uma rotina intensa de treinos e alimentação personalizada. Seu diferencial? Um físico impressionante e uma atuação que cresce junto com sua carreira. Juan Pedro Franco, o homem que perdeu quase 400 quilos. Juan Pedro Franco, nascido no México, já foi considerado o homem mais pesado do mundo, atingindo cerca de 584 quilos. Mas o mais impressionante em sua história não é o peso que ele alcançou, e sim, o quanto ele perdeu. Sua obesidade extrema começou na infância e foi se agravando ao longo dos anos, a ponto de ficar completamente imobilizado na cama por mais de uma década. Com graves problemas como diabetes, hipertensão e insuficiência respiratória, sua vida entrou em risco. A virada veio em 2016, quando Juan Pedro decidiu lutar pela vida. Com o apoio de médicos e após uma série de cirurgias bariátricas, ele iniciou uma jornada de reeducação alimentar e fisioterapia. Resultado? Perdeu mais de 380 quilogramas, recuperou a capacidade de andar e passou a ser exemplo de superação no mundo todo. Jeff Dabby, o Popeye da vida real. Imagine um homem com antebraços do tamanho de coxas e mãos tão grandes que parecem luvas de boxe infladas. Esse é Jeff Dabby, conhecido como Popeye humano, e suas proporções viraram sensação mundial. Com antebraços medindo quase 50 centímetros de circunferência, Jeff é um fenômeno do Army Wrestling, o famoso queda de braço. Mas o mais curioso, ele não tem nenhuma condição médica rara. Os médicos ainda não explicaram como seu corpo desenvolveu essas características de forma natural. Desde jovem, ele notou que era mais forte que os colegas. Mas só depois dos 30 anos decidiu competir oficialmente, e começou a ganhar tudo. Além da força, Jeff tem carisma. Ele sabe que sua aparência chama atenção, mas usa isso como vantagem. Nos campeonatos, é aplaudido antes mesmo de competir. Com uma mistura de humildade e força sobre-humana, Jeff Dabby inspira pessoas a aceitarem seus traços únicos e mostra que a verdadeira força começa na mente. Macy Curran, as maiores pernas do mundo. Macy Curran nasceu no Texas, nos Estados Unidos, e aos 21 anos já possui um título inusitado. Ela é dona das maiores pernas femininas do mundo.
Com uma altura de quase 2 metros, Massi tem pernas que medem mais de 1,35 m, mais da metade do próprio corpo. Na infância, sofreu bullying e dificuldades para encontrar roupas, se encaixar em ambientes sociais e até usar móveis comuns. Mas com o tempo, transformou sua diferença em poder. Hoje, é influenciadora digital e ativista da autoaceitação corporal, com milhões de seguidores no TikTok e Instagram. Massi usa sua visibilidade para incentivar outras pessoas a abraçarem suas particularidades, especialmente jovens que sofrem com o próprio corpo. Com campanhas de moda inclusiva, ela abriu espaço para modelos fora do padrão e mostrou que beleza não tem medida. Rümeysa Gülce, a mulher dos recortes. Rümeysa Gülce, da Turquia, mede impressionantes 2,15 metros e atualmente é a mulher viva mais alta do planeta, segundo o Guinness World Records. Mas esse não é seu único recorde. Rümeysa também possui as mãos mais longas, os dedos mais longos e a maior envergadura de braços entre todas as mulheres vivas. Ela nasceu com uma síndrome raríssima chamada Síndrome de Weaver, que acelera o crescimento desde o nascimento. Desde cedo, Rümeysa enfrentou dificuldades para caminhar, estudar e conviver socialmente. Mas em vez de se esconder, ela escolheu se tornar um exemplo. Hoje, atua como pesquisadora, palestrante e defensora de pessoas com doenças genéticas raras. Participa de eventos, concede entrevistas e viaja o mundo levando uma mensagem clara. Ser diferente é um presente, não uma maldição. Com força emocional gigante, Rümeysa se transformou em símbolo mundial de empatia, ciência e superação. Ulambayarin Biambajal, o lutador de sumô secreto. Imagine um lutador de sumo que pesa mais de 400 quilos, tão grande que precisa ser transportado em uma carreta adaptada e que nunca lutou em público. Ele é conhecido apenas como The Mountain, uma figura envolta em mistério. Treina em academias privadas e participa de lutas secretas de exibição, onde, segundo rumores, nunca perdeu uma única vez. Sua existência foi revelada através de uma única foto vazada, que chocou o mundo. O debate agora é ético treinar alguém com esse tamanho extremo? Seria ele um monstro, ou apenas mais uma prova dos limites do corpo humano? Sultan Kösen, o homem mais alto do mundo. Com inacreditáveis 2,51 metros de altura, Sultan Kösen, da Turquia, é oficialmente o homem mais alto vivo do mundo. Sua altura é resultado de um tumor que provocou gigantismo e acromegalia, condições que estimularam o crescimento de forma descontrolada. Mesmo com dificuldades de locomoção, dores constantes e uma vida cheia de adaptações, roupas, calçados, móveis sob medida, Sultan se tornou um embaixador global da ciência e da inclusão. Ele já visitou mais de 30 países, participou de eventos médicos e sempre busca conscientizar as pessoas sobre doenças raras e respeita as diferenças. Com sapatos de 60 centímetros, Sultan não passa despercebido, mas seu maior destaque não está na altura, e sim no coração gigante que tem. Sultan nos ensina que o corpo pode chamar atenção, mas é a forma como usamos nossa voz que realmente nos torna imensos. Essas histórias provam que, seja pelo tamanho, pela força ou pela coragem, algumas pessoas simplesmente não cabem nos padrões. E você, qual dessas histórias te impressionou mais? Deixe nos comentários sua opinião. Até a próxima!